Hello, my students from Carlos Gereissati School. My name is Teacher Mario, and today let's study English about the urban spaces. Open your books on page 34. Ok, meus estudantes da escola Carlos Gereissati, eu sou o professor Mário, e hoje nós vamos estudar os espaços públicos. Abram seus livros na página 34. Na unidade de hoje, as competências e habilidades, vamos trabalhar, discutir nessa semana e nas próximas, discutir sobre mobilidade e espaços urbanos, conhecer intervenções públicas em duas cidades e repensar sobre os espaços públicos da sua cidade, antecipar o sentido de dois textos, analisando os títulos e o início de um deles, conhecer algumas mudanças nas áreas urbanas da cidade de Curitiba, selecionando informações solicitadas. Ou seja, falei só alguns pontos, falei os 4 primeiros pontos, ok? Também nós vamos trabalhar sobre o passado dos verbos e mais alguns assuntos durante o capítulo 2. Sobre espaços urbanos. O que são espaços urbanos? Ouve-se muito falar em zona urbana e zona rural. Zona rural são as fazendas, os sítios, os locais mais afastados que tem pouca população, poucas residências morando, poucas famílias morando nas residências, nas comunidades rurais. Já a zona urbana é o local em que já existe mais residências, ruas, avenidas, praças e etc. Urban spaces, espaços urbanos. O que nós vemos na imagem? No fundo da imagem percebemos uma ponte, alguns prédios, torre, e aqui à frente algumas pessoas passeando, caminhando em uma praça ou em um parque. Árvores, pessoas passeando com as crianças indo tomar sorvete, passeando com os cachorros, brincando de patinete, bicicleta, ok? É um espaço de recreação para as pessoas. Each every Sunday and public holiday, the streets are open to cyclists and walkers in Bogotá. Ou seja, cada domingo e também em feriados, ok? Alguns feriados, as ruas são abertas para ciclistas e as pessoas caminharem em Bogotá, na Colômbia. Cars and buses and people waiting during a traffic jam in the city of Beijing, China. Ou seja, vemos aí carros, ônibus e pessoas esperando durante um congestionamento na cidade de Pequim, na China. Cycle underpass em Amsterdam, Netherlands. Ou seja, vemos aí também um local em Amsterdã, na Holanda. Pedestrians, taxis, cars and a bus in a traffic jam em Rio de Janeiro, Brasil. Pedestres, táxis, carros, ônibus em um congestionamento na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Story of cities, história de cidades. How radical ideas turned Curitiba into Brazil's green capital. Ou seja, como algumas ideias radicais tornaram Curitiba uma capital verde. From chaos creativity, da criatividade ao caos. Do caos à criatividade, sorry. Curitiba is unlike setting for such radical innovation. For centuries, the city, little more than an outpost for travelers moving between São Paulo and surrounding agricultural regions. Curitiba was the sleeping city. Ou seja, durante muitos séculos, a cidade de Curitiba era só um apoio para viajantes entre São Paulo e regiões da agricultura, ok? Era como se fosse uma cidade para dormir. When a wave of European immigration hit southern Brazil, Curitiba's sleep farmland was an obvious attraction. Ou seja, quando uma onda de imigração europeia veio para o Brasil, ou seja, a região do sulista, a cidade de Curitiba, que era antes só uma região, um local para as pessoas dormirem, ok? Se tornou uma atração óbvia
para os europeus, ou seja, Germans arrived in 1830s, os alemães chegaram nos anos 1830, Polish and Italian arrived in 1870s, ou seja, poloneses e italianos chegaram nos anos de 1870, and Ukrainians 2 decades later, ou seja, e os ucranianos 2 décadas depois. Each group occupied a section of the city, developing their own local industries and beginning to populate the downtown area with churches, shops and restaurants. Ou seja, cada um ocupou uma seção da cidade e veio a começar o desenvolvimento populacional em grandes centros e também com áreas com igrejas, vendas e restaurantes. Parks are our beaches, ou seja, os parques são a nossa praia. There are no beaches in Curitiba, but there is what we call a green sea, ou seja, não há praias em Curitiba, mas existe o que nós chamamos de Mar Verde. There are over 30 parks and woods, as well as dozens of square playing grounds, gardens and other green areas. Ou seja, existe mais de 30 parques, dezenas, algumas dúzias de praças, playgrounds, parquinhos, jardins e outras áreas verdes. Back in the early 70s, ou seja, voltando para o início dos anos 70, a strategic decision was made regarding a ample urban space. Instead of dividing these areas up into land developed, the city hall decided to use these areas as environment market reserve. This is a strategy move aimed at better environment conservation and recreation purpose and the prevention of the floods. And that time there was only one park, the entire city, an old passeio público located downtown building in 1886. Ou seja, no início dos anos 70 houve essa decisão de se construir, de desenvolver essa parte da recreação, utilizando a preservação do meio ambiente na cidade de Curitiba. Types of urban open spaces. Urban open spaces are all types of space between buildings and the town, which include paths, square, gardens and parks. O que são os espaços urbanos? São todos os tipos entre os prédios, as construções, e também que incluem caminhos, ou seja, calçadas, praças, jardins e parques para a população caminhar. They give form and shape the city. Elas dão forma, e moldam a cidade. They provide space needed to recreation. E esses espaços providenciam, esses lugares públicos providenciam espaços que são necessários para a recreação das pessoas, para as pessoas se divertirem, passearem. They create chances for interaction between people. Ou seja, eles criam chances para a interação entre as pessoas. They preserve natural beauty. Ou seja, também preservam a beleza natural dos locais. Muitas plantas, jardins, gramas, árvores, ou seja, áreas verdes, onde as pessoas podem caminhar e desenvolver outros tipos de atividade. They provide places for economic activities, ou seja, também providenciam lugares para atividades econômicas, bares, restaurantes, lanchonetes. There are many types of open spaces, ou seja, existem muitos tipos de locais abertos, waterways, ou seja, ao pé da letra ficaria caminho das águas. São locais que são utilizados para transporte, para as pessoas irem de um local para o outro, utilizando barcos e outros meios de navegação. Playground são os parquinhos. Green areas, áreas verdes, nas cidades, nos espaços urbanos onde tem essas áreas verdes. Playing field,
Percebam que field é o campo e playing field são campo de futebol, ok? Mas também não só de futebol, mas outros tipos de esportes que você pode praticar nesses campos, ok? Parks são parques, ok? Plaza, ok? É um tipo também de praça, só que circuncidado ao lado com prédios comerciais, ok? Square são praças, onde você pode usar para recreação, ok? Para passear. Street são ruas, ou seja, são muito importantes, porque elas interligam, uma rua interliga outra, interliga bairros, e você vai precisar das ruas. Waterways include both natural lakes, rivers and streams, which represent rich wildlife habitats and offer recreation value. Ou seja, waterways, esses caminhos das águas, ao pé da letra, que na realidade são rios, são locais onde as pessoas utilizam para também passear, mas utilizando a água, ok? E também são ricas em vida selvagem, no habitat, e também as pessoas é de uma riqueza em vários sentidos, nas cidades onde tem. The park is a natural preserved area available for recreation, ou seja, o parque é uma área natural preservada, ou seja, que está disponível para atividades recreativas. The landscape, vemos aí alguns locais também que são tipo planícies, prados, corpos de água são locais tipo açudes, lagos, rios. Woodlands são os bosques. Open shelters são locais, são abrigos cobertos, mas o nome já diz open e ficam em parques. Tipo, poderá ser um alpendre, poderá ser uma barraca, ok? Estão em vários formatos, esses open shelters. The green, o verde, is an open space available for recreation, ou seja, o verde é um local disponível, nesse caso aqui para recreação. The playing fields are open space dedicated for playing sport, football, basketball, golf courses, ou seja, campos de futebol, ou seja, são abertos para vários tipos de esporte. The size depends the type of sport, ou seja, o tamanho depende do tipo de esporte que será praticado. The playground is an open space, designed and equipped for children, um local aberto que é desenhado, preparado e equipado para as crianças, o playground. The plaza is open space available for civic purposes and commercial activities, ou seja, para propósitos cívicos, ou seja, da população, e também para atividades comerciais. The square is open space available for civic purpose, ou seja, um local aberto para as pessoas caminharem, passearem, são as praças. The streets are the connections between space and place, ou seja, as ruas são as conexões entre os lugares e os locais, and they are considered as spaces themselves. Types of streets, os tipos de rua. There are many types of streets differing in scale, ou seja, existe muitos tipos de rua e se diferem, ou seja, se diferenciam nas escalas, características, types and buildings that as main streets or pedestrian são ruas para pedestres ou ruas que são utilizadas para veículos e pedestres também. Ok, my friends? Ok, meus amigos, essa foi a nossa aula de inglês, página 34. See you next English class. Até a nossa próxima aula de inglês.